Olá, pessoal, tudo bom? Flávio Coelho aqui da Deconto Contabilidade. Vamos em nosso terceiro podcast, um bate-papo aí com meu amigo Miguel. Miguel é empreendedor aqui de Manaus. Antes de mais nada, quem está no YouTube aí, né? Se inscreva no nosso canal, dá uma joinha aí, comente aí, compartilhe. Quem está no Spotify aí, segue a gente. Miguel, tudo bom, mano? Fala, Flavião, tudo bem? Tranquilo. Tudo Fale um pouco certo. sobre você aí, quem é o Miguel, né? Como veio essa vontade de empreender, já que nosso tema vai ser empreendedorismo. E aí o Beleza. Miguel ele tem experiência com startup, tá na segunda startup. Então fale quem é o Miguel, né? Vamos ver essa vontade de empreender e a gente entra nesse papo de startup. Vamos lá. Então, bora lá. Eu vou resumir bastante a história, né? Porque senão a gente ia ter que abrir uma cerveja aqui e a gente ia ter que bater papo por muito tempo aí. Tu nem gosta de beber, né, Flávio? Não, não Mas vamos bebo. lá. Então, bora lá. Na verdade, começou ali por volta de 2017, mais ou menos, 2016, quando eu abri uma empresa júnior na Universidade do Estado do Amazonas, aqui. Né? Eu sou formado na Universidade em Engenharia Química. E aí, quando eu abri a empresa Júnior, eu comecei a entrar um pouco nesse mundo empresarial, mundo do empreendedorismo. E aí eu comecei a ver que o negócio era muito bom, né? E aí o pessoal falava assim, você foi picado pelo mosquito do empreendedorismo, né? Então já pronto, já tô até picando outras pessoas aí, para também seguir nesse mundo. E aí, o que acontece? Quando a gente começou a ver essa questão da operação, como é que funciona uma empresa, a questão financeira, a questão de impostos, né? Até hoje a gente apanha, mas assim, a gente está sempre aprendendo. Tem a questão de processos internos, administrativos, de projetos e tudo. Cara, isso aí foi um mundo fantástico. E ao mesmo tempo que eu vi esse mundo assim de empresa, eu comecei a ver esse mundo de startup. Né? A gente começou a ir em eventos, né? Na época não tinha Covid, né? Tinha evento presencial, a gente ia nos eventos conhecer pessoas, fazer networking e ver como é que esse mundo funcionava. E eu tinha uma professora, né, que era responsável pela empresa Júnior, que ajudou muito a gente, assim, nesse sentido de incentivar a gente aí nesses eventos. E quando a gente chegava nesses eventos, a gente começava a ouvir esse negócio de MVP, esse negócio aí de startup, e aí você vai querer aprender um pouco mais sobre aquilo, né? Sim, E aí a gente foi estudando. Inclusive, a gente chegou um tempo a começar a pensar em ajudar essas startups na própria empresa Júnior, na época, porque a gente via que existia muita dessa questão da ideia, mas da execução a gente via pouco, né? A gente consegue contar, não no dedo, não é das mãos, mas, assim, poucas startups aqui em Manaus que realmente vão para frente, né? E estão na frente, ou então são referências no Brasil. A gente consegue contar na mão as referências no Brasil, né? E aí o que acontece? somente em Manaus, né, mano? Bem, Principalmente bem em Manaus. escasso. E aí, ali pelo sul, sudeste, ali é fantástico. Ali o ecossistema roda liso, né? O pessoal lá monta startup Sim. adoidado e assim, não é só montar a startup, né? Fazer ela funcionar no sentido de operação. Validar a ideia e fazer a ideia entrar no mercado e vender aquela ideia, né? Inclusive, Aquilo que era uma ideia virou um produto ou sim. serviço, né? Inclusive, eu tenho uma. Não cortando, mas a função é essa ter um Sim, bate-papo, né? Essa questão do Sul, de ser um celeiro de startup, eu sou a favor desse projeto, ter um projeto de startup tipo Zona Franca aqui em Manaus, porque tem muita startup aqui, muitos projetos bons, e falta incentivo, né? Falta incentivo. Tem muito incentivo de empresas que, como elas têm um incentivo fiscal da Zona Franca, como a Samsung, que você fez parte lá, então ela isso. pega essa parte que foi reduzida do imposto e investe nas startups com processo tecnológico, né? Então, se a gente conseguir Isso um aí. projeto melhor, montar essa estrutura que tem lá no Sul, a gente consegue fazer um projeto para ficar menos independente da Zona Franca, né? Então, É. é uma ideia que eu fico futuro, hein? Tomara que os governantes, o pessoal aí consiga fazer isso. Assim, tem uma questão de modelo mental aí que tem que também ser Também, modificado um pouco, né? também. Porque, assim, as empresas, né, as empresas do distrito, elas são empresas grandes, são indústrias que faturam milhões, né? Então, produzem milhões. Então, o nível de pensamento deles é outro relacionado a esse pensamento de startup. O pensamento de startup é um pensamento mais, que a gente chama de enxuto, né? Como que eu valido essa pequena parte da minha ideia de forma rápida e que eu consiga fazer com que isso entre no mercado rápido.
Normalmente as empresas grandes, né, principalmente as indústrias daqui, que não são matrizes muitas das vezes, por exemplo, Samsung não é matriz aqui, né? Sim. Então, ela recebe ordens de fora. Então, para ela conseguir, por exemplo, fazer uma validação não, fazer um programa nesse sentido, tem que vir uma ordem de fora. Por exemplo, a Samsung conseguiu, mas muitas das outras empresas não conseguiram, né? Então, além dessa mudança de chave que tem que acontecer, né, que já está acontecendo, né, vai aos poucos, a gente também tem que ter essa questão dessas autorizações, né, não é burocracia, mas é o que a gente chama de compliance, né, essa questão de toda dessa estrutura governamental dentro da empresa para a gente conseguir ter resultados bons nesse sentido, né. Mas vamos lá, vamos chegar nessa parte da Samsung. Então, logo depois que eu saí da empresa Júnior, eu ainda estava na faculdade, não estava formado, estava indo para o meu último ano na faculdade, ou era o penúltimo, não lembro agora exatamente, e aí surgiu a oportunidade de trabalhar junto com a Sensus Creation, né, que já era uma startup de realidade virtual, que trabalhava com realidade virtual. Que foi a sua primeira startup, né? Foi a primeira participação em startup, né? Isso. A gente trabalhava com realidade virtual, antes de eu entrar, né, eles já trabalhavam com realidade virtual, fazendo para simulação da ventilação mecânica. Então, por exemplo, a gente está vendo muito essa questão hoje, né, desde o ano passado ficou em alta, por essa questão do Covid, por ser uma doença que afeta o sistema respiratório, muitas pessoas foram entubadas e precisaram do respirador. Só que ninguém sabe, assim, principalmente naquela época eu não sabia, né, hoje já é muito mais difundido esse conteúdo, que esses ventiladores, eles realmente são difíceis de manipular, porque existem muitos parâmetros, né, são mais de 15 parâmetros que têm que ser manipulados dentro do ventilador, e além disso, a prática nele é muito reduzida. Por que acontece? Como é que tu vai praticar num paciente que está lá entubado? É muito ruim, né? Tu não vai chegar lá e ficar meio brincando de apertar botão. Qualquer erro, né, do estagiário vai fazer a falência do paciente. Mexe, né, na vida do paciente. Isso não dá. E aí, como é que são os métodos para se fazer hoje? Existem alguns simuladores que tu ia na internet mesmo, e aparecia a tela do ventilador aqui, tu ficava brincando. E também tinha alguns, eu falo brincando entre aspas, tá? Ficava estudando. Sim. E também tinha alguns bonecos de simulação. Só que o boneco de simulação ia para lá, para casa dos mil milhões de reais, né? Então, não tornava vantajoso para as empresas, né, adquirir isso. Então, a nossa proposta era trazer uma simulação da mesma forma que um boneco, só que mais realista, através da realidade virtual. Então, a pessoa colocava o óculos e aí, a partir disso, ela conseguia manipular o ventilador da forma como ela quisesse e o paciente reagia dentro da realidade virtual, né, dentro do ambiente virtual, fazendo com que ele visse se o parâmetro que ele manipulou foi o certo ou errado. Né, eu, por exemplo, como não entendia, eu podia ficar mexendo lá no ventilador, mexendo nos parâmetros de saturação de oxigênio, de fluxo de oxigênio, pressão interna, pressão externa, e aí, a partir disso, eu via os parâmetros variando do paciente, né, e aí eu, inclusive, geravam alertas, né, e a gente entregava também casos clínicos. Mas o que acontece? Isso foi, a gente está em 2021, 2020, 2019. 2019. Em 2018 eu entrei na startup, em agosto. Em 2019, a gente, na verdade, no final de 2018, a gente teve a oportunidade de abrir esse edital da Samsung, né, que é o Creative Startups da Samsung, que tinha projeto para São Paulo, né, inscrição para São Paulo, e para aqui, para a Amazônia Ocidental, né, para a Suframa, né. E aí a gente foi contemplado pelo projeto. Na época, foram 5 startups selecionadas aqui no Amazonas. Só 5 startups? No ano? Só 5. No ano. Mas já era, Flávio, eles chamam de turma, né? A primeira turma, a segunda turma, né? Isso, eles chamam de batch. A gente era do terceiro batch, salvo engano. Entendi. E aí, inclusive, a Lazo, né, que eu acho que tu já fizeste até entrevista com eles, eles estão... Isso, para a questão da quinta turma. Eles são da quinta, então pronto. Então eu era do quarto, então era da quarta turma, do quarto batch. E aí o que acontece? Lá a gente recebeu um investimento, foi o primeiro toque, né, meu primeiro contato com investimento, foi fantástico, assim, entender que, na verdade, assim, só fazendo um parêntese, assim, quando a gente entra nesse mundo do empreendedorismo, muito é vendido, assim, nesse empreendedorismo, eu falo até empreendedorismo de palco,
que fala muito que a gente vai conseguir um investidor e a gente vai ficar rico, né? Ou se não é falado isso, são falado coisas no meio do caminho que faz você chegar nessa conclusão. Sabe por que eu digo isso? Porque eu tive esse pensamento lá atrás e muitas das pessoas que eu converso, inclusive hoje, eu estava conversando com uma pessoa, não era nem daqui, era de Curitiba, que estava falando esse mesmo pensamento. Então, muito do que é falado nesse meio de startup leva a esse tipo de pensamento. Então, assim, voltando agora para a história, na verdade, quando você consegue seu primeiro investidor, é aí que o negócio fica mais sério ainda, entendeu? Você não está rico, meu filho, você está com muito mais trabalho. E aí o que acontece? Quando a gente conseguiu a Samsung, né, como investidora nesse programa, foi muito legal que a gente conseguiu mentorias, a gente conseguiu cursos, né, que eles botaram um programa, né, uma jornada para a gente percorrer do programa, e além do investimento para a gente conseguir também nos pagar, que isso também é uma coisa muito importante. Interessante. Como todo mundo tem que pagar boleto, né? Então, tu tem que pagar boleto, eu tenho que pagar boleto, então recurso para uma startup para pagar os seus sócios, os seus recursos humanos, é essencial. A gente não pode pensar nesse modelo de empreendedorismo herói, que o cara não vai pagar, que o cara não vai receber nada e vai trabalhar 24 horas por dia. Isso não existe. Todo mundo tem boleto para pagar. Inclusive, eles obrigam, né, os sócios da startup a tirar o prolabore, né? A tirar o prolabore, que é uma falha de muitos empreendedores, né? E Exatamente. a legislação diz o seguinte, que o sócio administrador ou o sócio que executa a tarefa operacional, ele tem que tirar um prolabore, porque é o salário do sócio, né? É o salário dele. Então, o sócio que só pega apenas a parte de lucro é o sócio investidor. Então, muita gente confunde. Então, tem muita gente fazendo o inverso, né? Pega só o lucro e não tira o prolabore. Na verdade, tem que ser o contrário. Pega o prolabore e depois tira o lucro. E a Samsung, através desse projeto dela, ela exige que todos os sócios tirem, né? O sócio está em operação, vai tirar o prolabore. Isso é bom, porque o pessoal que estão começando, a gente pega o pessoal de startup, que eu já fiz mentoria lá na Samsung, tu chega lá, parece pessoal tudo novinho, pessoal muito cru ainda, com aquele negócio todo aí, vindo assim, essa geração, já com essa orientação, então ela já vai crescer sabendo, não, eu tenho que tirar meu prolabore, eu tenho que fazer isso. Então, é uma educação financeira, uma educação de gestão, que daqui a 10 anos vai surtir um efeito que a gente espera, né? Ter uma maior maturidade, que a gente vai falar depois. Exatamente. Cara, essa questão da maturidade vem muito com quebrar a cara mesmo, sabe? Sim, com o tempo Entrar também, no né? mercado, entrar no mercado e com experiência, né? Até hoje, né? Essa minha jornada começou lá em 2017, mais ou menos, 2018, 2017. E até hoje eu quebro a cara, né? De vez em quando eu te mando uma mensagem, Flávio, como é que resolve isso aqui, né? Então, tá sempre me ajudando aí também nessa jornada aí, né? Flávio, esse imposto aqui que eu nem sabia que existia, Flávio, de onde vem? É tanto imposto, Mas né? é assim mesmo. Mas é assim mesmo, né? A gente tem que jogar o jogo, né? E É. aí, beleza. Não vou falar muito da minha jornada, porque é bem Não, longa dentro da tranquilo. Samsung. E aí, no final, a gente saiu do programa, ali por volta já de dezembro de 2019, né? Antes da pandemia ainda, na verdade já estava começando em outros lugares, né? E aí, o que acontece? No decorrer do programa, a gente começou, muito de mim, na verdade, a gente começou a sentir que na verdade, essa solução não estava tendo um fit, que a gente chama, não estava tendo um encaixe com o mercado, né? Que é o que o pessoal chama de Product Market Fit. Então, tem que ter um fit do produto com o mercado, né? Tem que ter um encaixe perfeito para que você consiga fazer uma venda depois, né? Por quê? Realidade virtual é cara, não é algo difundido, né? Então, as pessoas não enxergavam o valor que a gente estava propondo. Então, a gente começou a pensar em novas soluções, né? Só que o que acontece, outra coisa interessante para ser comentada também, é que aquele negócio que o pessoal fala normalmente nessas palestras de empreendedorismo é que não se apaixone pelo seu MVP, né, pelo seu mínimo produto viável, aquela pequena parte do produto que você está usando para validar a ideia, não se apaixone por ela, mas muita gente cai nisso, inclusive a gente caiu naquela época. Mas, assim, a gente aprendeu e viu, beleza, o que a gente pode fazer, né? E aí, as coisas foram acontecendo, né? Eu já comecei a sentir que já não estava mais entregando tanto para a equipe quanto eu podia estar entregando. E aí, no final de 2019 para início de 2020, após o fechamento do programa com a Samsung, eu saí da empresa, né? E aí, o que acontece? A empresa ainda continuou nessa pegada de realidade virtual e mais lá na frente, inclusive, eu nem sei, confesso que eu nem sei como é que estão hoje, né? Acho que Mas eles eu pararam, sei que também pararam. não...
Eles pararam, né? Pararam. Então, é muito ruim também, porque quando a equipe se dissolve, existe muito dessa questão de ter que ter o foco, né, a disciplina. E eu não sei se isso foi o que eles tiveram, né? E também teve a questão da pandemia que mexeu com muita gente, né? Então, Mexeu com muito muito problema. projeto, né? Inclusive eu recebi uma carta que eu tinha inscrito a gente num programa de investimento, recebi uma carta de que a gente tinha passado no programa de investimento, inclusive eu estava ajudando eles mesmo fora da startup, estava ajudando eles a conseguir esse investimento, e aí conseguiu o investimento e tudo, chegou no final, pegaram e falaram assim, o conselho decidiu que não vai ter mais investimento, cancela. Cara, É eles complicado, passaram né? passaram um ano, sério, Flávio, foi um ano. Sim. Eu recebi a carta esse ano, e eu escrevi a gente do final de 2019, dizendo que não ia receber mais o recurso, entendeu? Então, você está contando com aquele dinheiro, sabe? Claro que você não deve se apegar com aquilo, né? Mas você está contando com aquilo para Tem uma você conseguir continuar expectativa, desenvolvendo né? a ideia, Você cria uma tem uma expectativa, né? expectativa, passou por 5 fases no programa, para no final chegar e falar que o negócio não vai acontecer. Aí é ruim demais, né? Mas, enfim, isso também faz parte da maturidade também do próprio ecossistema que deve ter, né? Que a gente vai conversar mais lá na frente. E aí, beleza, veio a pandemia, né? Mais ou menos por 2020, e eu não me desvinculei de onde ficava a empresa Júnior. A empresa Júnior, ela fica, né, até hoje no Hub de Tecnologia e Inovação, lá da UEA, um prédio branco e laranja que tem no estacionamento da Escola Superior de Tecnologia, né, da área de engenharia, descendo ali a Daci Vargas. E aí, eu sempre conversando lá, principalmente com o meu orientador, né, que é meu sócio hoje, e as pessoas que trabalham lá dentro. E aí, surgiu a oportunidade da gente montar essa startup que eu estou hoje, que é a VersaLab, que é uma startup que desenvolve biosensores, né? São sensores voltados para as áreas da biologia, né? Que trabalha com marcadores biológicos, né? E aí a gente já vinha desenvolvendo, na verdade, há muito tempo já, desde 2015, esse sensor, mas com a pandemia a gente viu a oportunidade de conseguir ajudar, né? Então, a gente fez vários estudos relacionados a esse biosensor, que esses marcadores que a gente já marcava desde 2015, servia para dizer qual era a fase em que a doença estava, da Covid. Do Covid, né? Então, isso. E aí a gente, era mais ou menos ali fevereiro de 2020, e aí a gente falou, vamos tocar essa ideia, isso aqui é interessante e vai ajudar muita gente. Então, eu entrei na startup, a gente criou a empresa, né? Inclusive abri a empresa junto contigo, né? Você é meu contador em todas as empresas que eu abro. Rapaz, daqui a pouco a receita tá atrás de ti. Tem 5 empresas, né? Uma, outra, o Miguel aqui. Ai, meu Deus, mas eu vou chamar, fala com o Flávio que resolve. Beleza. Aí, a gente desenvolveu essa ideia, a gente teve a oportunidade, inclusive a gente ainda está incubado no Albert Einstein, em São Paulo, na incubadora deles da Eretz Bio. A gente foi a primeira startup do Norte, né, daqui do Amazonas, para estar com eles, né? E o que nesse programa de incubação a gente ganha, né? A gente recebe muita mentoria, tem mentoria, eles também trabalham com network, né? Então, tem pessoas das áreas regulatórias, né? Das áreas de desenvolvimento de negócio, de um modo geral, e isso também ajuda a gente nesse sentido de ir validando a ideia. Só que, Flávio, a gente encontrou que existe uma grande diferença, eu pelo menos encontrei que existe uma grande diferença entre a Census Creation naquela época e a VersaLab. VersaLab hoje. O que acontece? Quando a gente estava trabalhando na Census Creation, a gente trabalhava com hardware e software, né? Quando as startups trabalham com software, só o software, é uma coisa mais fácil. Vou botar fácil, mas continua sendo difícil, tá? Porque tem questão de validação, questão de investimento. O trabalho empresarial continua sendo difícil. Só que o software, ele normalmente não precisa de regulação. Ele não passa por um processo de regulamentação e nem precisa de alto investimento para conseguir entrar no mercado. Quando a gente já fala de um hardware, eu estou falando de um dispositivo, né? Se eu estou falando de um dispositivo, eu já tenho um investimento maior, porque para eu validar um negócio desse aqui, eu tenho que, por exemplo, pedir para fazer lá nos Estados Unidos, lá no Sul, então já tem um custo maior. Então, no nosso caso, que a gente trabalhava com a realidade virtual e tinha um óculos, o óculos era um hardware que, querendo ou não, era custoso para a gente. Quando a gente vai para essa outra área, que é onde a VersaLab se encontra hoje, que é a área de biotech, é uma área mais complicada ainda, porque além de ser biotech, é um biotech voltado para a saúde. Então, eu tenho questão de pesquisa e desenvolvimento,
que tem que haver para eu fechar a validação do dispositivo, que é isso que eu falei que a gente vem fazendo desde 2015. E aí, depois disso, a gente tem a questão da regulamentação. Porque não adianta você ter um dispositivo que funciona, você testou no laboratório. Depois que você testou no laboratório, você tem que testar em vivo, in vitro, né, que eles chamam primeiro. Né, você tem que pegar amostras reais, testar no seu dispositivo. O nosso dispositivo é um dispositivo point of care, ou seja, é aquele dispositivo que é point of care, se fosse levar ao pé da letra, seria cuidado em ponto, né? Mas seria como se tivesse um glicosímetro, por exemplo. Ele é um point of care. Ele é um dispositivo portátil que eu consigo fazer várias análises ao mesmo tempo, né? Então, é a fitinha e o dispositivo, né? No nosso caso, é o mesmo modelo, é uma fitinha e um dispositivo também, que isso a gente vai medindo esses marcadores biológicos. Vou mencionar aqui, mas não sei se o público conhece, IL-6, IL-1 e TNF-alfa, são 3 marcadores biológicos aí que estão no nosso corpo e marcam inflamação, tá? Inclusive, essa ideia, ela começou, não foi para a COVID, foi para doenças autoimunes, como, por exemplo, artrite reumatoide e tudo mais. Mas, enfim, né, esse aí já fica um pouco mais técnico. Sim. Mas aí, falando um pouco mais sobre a jornada, né? Então, assim, a gente entrou no Einstein, né, foi importante pra caramba, pra gente foi um marco já, né, de estar com Albert Einstein. A gente negocia pesquisas lá dentro também, para ver como que a gente vai validar o dispositivo. Já na VersaLab, né? Já na VersaLab. E aí, vem a questão da regulamentação, né? Você tem um número mínimo, você tem que registrar na Anvisa, né? Tem que, dependendo do dispositivo, tem tem a parte que ver mais se tem que chata, registrar. né? A segunda parte mais chata. Tem que ver se tem que registrar no Inmetro. E aí, como envolve um dispositivo que vai demorar um pouco mais para entrar no mercado, tem que ver a questão de patente. Então, tudo isso tem que ser analisado, né? E aí, né? Não sei se tu quer fazer alguma pergunta, eu vou contando a jornada aqui. Né? Pode falar aí que a gente vai já perguntar. E aí, beleza. E aí, de setembro, mais ou menos, para cá, a gente já vem desenvolvendo conversas com investidores de fora do Brasil. Né? A gente chegou a ter algumas conversas com investidores do Brasil, né? Mas assim, qual é a mudança? Mas assim, só conversa ou chegou a apresentar algum pitch, mesmo que seja online, alguma apresentação, alguma coisa? Sim, sempre vai ter que ter uma apresentação, mesmo que seja uma conversa, né? Mesmo que eu tenha, por exemplo, eu consiga conversar com essa pessoa pessoalmente, eu consiga conversar por telefone, eu consiga conversar por videochamada, eu tenho que ter uma conversa, até para eu poder convencer a pessoa de que aquele negócio vale a pena ser investido. Mas assim, a pessoa também só vai botar grana se ela sentir confiança. E como é que ela sente confiança? Se ela vê o negócio funcionando, né? É muito importante nessa trajetória como investidor, na verdade, tem vários passos que devem ser seguidos, passos relacionados a contrato, passos relacionados a pitch, passos relacionados a esse vai e volta de confiança, né? Até porque o ideal é que não é que o investidor te escolha, é que você escolha o investidor. Aquele investidor que tem fit também, que tem que ter um encaixe com você, né? Então, para que não haja mais lá na frente, por exemplo, um rompimento, não tenha desavenças, o investidor queira, por exemplo, mandar na empresa. Então, tudo isso tem que ser analisado na jornada da startup para que não ocorra problemas futuros, né? Porque, assim, no fim das contas, eu quero lucrar e o investidor quer lucrar também. Então, tem que ser uma conversa bem casada nesse sentido. Inclusive, é um casamento, né? Então... Sim, inclusive eu vi até um questionamento sobre startup, mesmo vendo os vídeos, que tem que tomar cuidado com esses investimentos, que às vezes o cara pega, pô, tem um negócio bom, cara, Miguel, tem um negócio bom, é o seguinte, tá aqui 500 pau, beleza, 50% do negócio, pô, tu vai comprar o meu negócio? Tá investindo ou tá comprando? Existe a diferença entre você investir, né? Você ser aquele investidor anjo, que acredita no seu potencial, mas a gente chama de se diluir depois da sociedade, né? E deixar você seguir e pega parte dele, ou o cara vai querer comprar. Então, às vezes, tem que tomar muito cuidado com as startups hoje, para, como você falou, se enfeitiçar com aquele dinheiro que tá vindo. Pô, aquele dinheiro, peguei 500 pau, quando tu vendeu teu negócio sem saber. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. Então, Miguel, assim, já na segunda startup que tu tá, na VersaLab, já fazendo todos os procedimentos, qual foi a experiência, né, vindo da primeira que você teve uma questão de sair da sociedade, de trabalhar com sócio, que foi a primeira vez que você trabalhou com sócio, qual foi essa experiência dessa sociedade para essa agora, né? Tipo assim, hoje acontece alguma coisa, cara, se eu errei ali na primeira startup, não, vou fazer diferente.
Como foi essa experiência tu pegar da primeira e passar para a segunda? Porque é interessante porque startup geralmente não, eles sempre são sócios. E o maior problema que nós temos hoje é a questão da sociedade, escolher um sócio certo. E esse é uma porrada muito grande. Então, quem não sabe escolher o sócio certo, né, inclusive eu estava vendo uma live do Primo Rico, e ele falou uma coisa que ficou na minha cabeça, inclusive fiz até um post no Instagram, que ele diz o seguinte: o funcionário, quando você contrata um funcionário, ele soma a sua empresa. Então, você contratou um funcionário e se somou à sua empresa. Mas quando você tem um sócio, ele se multiplica na sua empresa. Então, se o seu sócio não está multiplicando na sua empresa, é melhor você mandar ele embora e contratar um funcionário, troca de sócio. Então, assim, essa experiência da primeira, que você carrega para essa segunda startup em questão de societário? Então, bora lá. Eu desliguei o áudio aqui para não ficar um negócio alto. Tranquilo. O que acontece? Na primeira, eu não conhecia os sócios, né? Logo que eu entrei, eu conhecia, na verdade, um dos sócios. Um dos sócios eu conhecia na época, que inclusive também saiu junto comigo, não saiu antes de mim, né, da sociedade. Eu conhecia ele já tinha uns 2 anos, ainda não tinha trabalhado diretamente com ele, tinha tido alguns projetos juntos, assim, bem pequenos, assim, às vezes de evento, alguma coisa assim, mas nada trabalhado junto, né, conheci um pouco ele, e ele me apresentou, né, para a empresa, e aí, a partir disso, a gente seguiu o rumo juntos, né. Assim, o que eu sempre prezo na empresa é o bom convívio de todo mundo, né, então a gente tem que estar conversando sempre, mesmo que haja problemas, tem que haver a conversa. Então, isso eu sempre tive lá na outra startup e também mantive nessa, porque às vezes é um problema pequenininho, Flávio, que com o tempo ele vai virando uma bola de neve, sabe? Sim. E aí aquele negócio fica tão grande a ponto de gerar problemas muito maiores que às vezes você vai tirar, em vez se naquela hora você ia demorar, sei lá, minutos para resolver, depois você vai ter que passar dias para resolver aquele negócio, né? Então, o primeiro ponto que eu acho que é interessante falar é esse, né? Tem que ter eu falo de bom convívio, mas é um relacionamento entre os sócios nesse sentido de resolver problemas, né? Porque, vou voltar naquele ponto, ele quer lucrar, eu quero lucrar, e o meu outro sócio quer lucrar também, então a gente tem que manter isso bem amarrado. A outra situação que eu errei, né, Na primeira? Na primeira, foi o seguinte: a gente não tinha acordo de sócios, e isso é importante, não teve conflito, né? Uhum. Então, o acordo de sócios, ele ajuda nessa questão de, por exemplo, vai ter uma saída da empresa, como é que vai ser essa saída, né? Normalmente no contrato social a gente não coloca isso, tem alguma coisa bem genérica lá que fica. Mas, sim, assim, detalhes, né? Até para não ficar muita folha, a gente não pagar muito lá na Jusceia, né? Então, a gente bota generalizado, mas no acordo de sócios tem que ter por exemplo, em tempos bons, senta com todo mundo, conversa e define um acordo de sócios, né? Como é que vai ser a saída, se alguém vai querer sair, como é que funciona, como é que vai ser a retirada dos sócios. Então, isso tem que ser feito, deve ser feito, tá? Inclusive, a gente quando é muito sócio, inclusive, alguns clientes, quando eu vejo que tem muito sócio, eu falo: vocês já têm um contrato de vocês sobre funções, sobre acordos de saída, sobre se o fulano morrer, se o fulano adoecer, se acontecer isso, se vocês ficarem melhor. Porque as pessoas parecem que... Porque tem a questão do empreendedor, né? O que acontece hoje com o empreendedor? 95% das pessoas, ela abre uma empresa porque ela não consegue emprego. Então, ela pega e abre uma empresa. Mas só que a partir do momento quando você começa, como nós estamos falando aqui, de uma startup, de um projeto, de a longo prazo, você tem que definir muito bem o projeto, muito bem os passos que vai dar. Então, de repente, tu tá numa startup ali começando a pegar um investidor, pegou 200 mil da Samsung, pegou não sei o quê, aí tem um cara, não sei o quê. Esse cara pode barrar um processo de evolução da tua empresa por causa de uma cláusula no contrato, né? Uma cláusula no contrato. Eu já vi isso até em escritório contábil. O cara queria sair, mas tinha coisas barrando lá. Eu falei: cara, vocês são contador, estão barrando nisso, né? Que vocês estão errando não só como contador, como gestores também, cliente de vocês, né? Tipo assim, eu tava de fora, eu tava vendo, comentei e eles corrigiram. Então, essa questão de um contrato, né? O contrato tem que ser bem específico mesmo. Embora no contrato social, como você falou, às vezes a gente bota genérico ali, direitinho, para estar na junta, mas existe o outro contrato, né? Que é de produtividade. De repente o cara não consegue a produção, é 25% para cada cota.
Mas aí o Miguel se destacou mais, trouxe mais clientes. Pô, mas tu vai distribuir tudo igualitariamente? Porque está na cota do contrato na Jusceer, né? Não, tu vai fazer o quê? Por produtividade. Então o Miguel vai ganhar um percentual mais. Qual é esse percentual? Ele tem que ter no acordo. Então isso que realmente falta na sociedade. Um caso aqui que aconteceu agora, um rapaz entrou em contato com a gente, cara, me ajuda, me socorre. O cara falou simplesmente isso. Eu estou querendo reativar minha empresa, tá? Minha empresa é uma empresa limitada. Eu falei, ok, tudo bem, não tô sem mexer nada nela, tá inativa mesmo, só que eu preciso reativar porque eu peguei um contrato e eu vou usar ela para poder receber, porque só estão pagando com PJ e não por pessoa física. Eu falei, ok. Ele falou, tem um problema. Ela está inativa. Vou te falando das coisas passo a Isso, passo. Né? Aí ele falou, estou com um problema, ela está inativa. Eu falei, não, isso não é problema, isso a gente reativa. Não, o problema não é isso. O problema é que são 3 sócios. Eu falei, ok. Um morreu e outro sumiu. Só tá eu. E eu não sou sócio administrador. Eu falei, mano, e agora? Ele falou, o que eu faço? Eu falei, não sei. Um morreu, outro sumiu, só tá tu. E ele não é o sócio administrador. Então, quer dizer, tipo assim, o cara montou uma empresa, não teve gestão dos contratos, não teve gestão de risco, deixou para lá e hoje o cara precisa, o que ele vai fazer? Ele tá de comandas atadas. Então, falta muito disso isso mesmo. Mas pode continuar. Aí é o que a gente pode ir até indo para o próximo ponto, nessa questão de maturidade, né? Sim. No empreendedorismo, é que, assim, muito dessa ideia é vendido para os jovens, né? Porque, assim, os jovens são criativos, então tem aqueles espaços, né, legais e tudo, né, de colorido e jogo de mesa trabalhar de bermuda, mais, né? Vou trabalhar de bermuda, né? Igual o Mark Zuckerberg. Pois tem todo esse conceito, né, que existe. E, assim, tem um fundamento, inclusive, nesses conceitos, né? Eu já estudei um pouquinho sobre isso e realmente aguça não a curiosidade, a criatividade das pessoas. Então, por exemplo, Google, Facebook, essas empresas que investem nessas coisas, elas investem porque realmente traz resultado. Não é porque é legal, não é porque é cool, é porque traz resultado. Então, para eles, vale a pena investir nisso, né? Então, esse modelo foi replicado, né, para, por exemplo, alguns institutos usam esse tipo de coisa, porque também traz resultado. Não sei se eles medem isso, né, mas traz resultado. E aí, o que acontece? Quando a gente começa... Eu me uso muito como exemplo, porque foi como eu vim nessa minha jornada, né? Uhum. Então, eu vi muito dessa questão de valide sua ideia, eu vi muito de... Pegue sua startup e vá atrás de um investidor e tudo, mas assim, não existe uma conversa de, por exemplo, cara, existe uma documentação que você tem que prever, entendeu? Não existe, por exemplo, como é que tu abre uma empresa na Jusceer, né? Vai ter um contador, como é que vai ser teu relacionamento com o contador, tudo isso, sabe, são coisas simples, porque o que acontece? Eu acho que chegou um momento nessas conversas sobre empreendedorismo e startups e tudo, que começaram a dividir as coisas. Criaram os empreendedores e os empresários. Só que, cara, não existe essa divisão. Isso é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que nesse mundo aí de empreendedorismo, criou esse conceito assim de que você tem que pensar na validação, você tem que pensar não sei o quê. Mas, meu amigo, a sua empresa tem que dar lucro. Porque se ela não der lucro, ela fecha. E se ela fechar, ela não paga o funcionário e gera desemprego. Então, a sua empresa tem que gerar lucro. Então, esse pensamento mais empresarial, que é o que realmente faz a empresa crescer, né, nesse sentido de saudável, né, de pensamento de risco, pensamento em relação ao administrativo, a contrato, essas coisas, ele deve existir, e junto com o empreendedorismo, né, eu nem diferenciaria as duas coisas, eu botaria tudo num bolo só. Para que, se você está trabalhando numa startup, o que uma startup tem que fazer? Ela tem que validar a sua ideia, e como ela não tem recurso, ela não gera lucro, ela precisa que alguém banque isso. Quem é que vai bancar? O investidor. Então, vai lá, o investidor entra. Mas como é que o investidor entra? Ele vai entrar se você tiver um negócio que possa gerar lucros para ele lá na frente. E aí, como é que você vai... viável, lucrativo e escalável. Simples. Exatamente. E aí existem fases, existem investidores por fase. Tem um investidor existe uma brincadeira, né, que é o FFF, Fools, Friends and Family, que é amigos, famílias e ao pé da letra traduz para idiotas, né? São pessoas idiotas que acreditam nas nossas ideias. Então a família está sempre apostando em você, os amigos, né, confiam em você porque te conhecem como profissional,
e aí normalmente te ajuda nesse início aí da startup, e aí depois vem o investimento anjo, né? Também não precisa ter uma lógica nesse sentido, né? Eu estou falando aqui o que o mercado pode fazer, né? E aí tem o investimento anjo, que é o cara que já investe mesmo no negócio tendo mais risco, você validou ali um pouquinho da ideia, entendeu? E aí entra o investidor. Então, cara, esse mundo do empreendedorismo, ele tem que ser, eu acredito que ele tem que ser mais destrinchado, para que as pessoas vejam realmente, né? mais difundido, e para as pessoas verem o que realmente é, porque muitas pessoas, como essa pessoa que chegou hoje comigo, chega falando que quer vender a ideia. Eu falei, é o seguinte, a tua ideia não tem valor, mas a operação que você vai gerar com essa ideia, aí sim tem valor. Se ela for lucrativa ainda por cima, né? Porque se não for, você vai dar prejuízo para os outros. Então, falta um pouco dessa maturidade geral do ecossistema, maturidade geral do empreendedor, maturidade dos investidores, né? É uma coisa que é muito difundido lá fora, quando digo lá fora, lá em São Paulo, Rio, que é desvio das antas. Cara, os próprios investidores criaram um conceito que fala desvio das antas. O que significa? Desvio das antas que aparecem no meio do caminho, dos investidores, vou botar assim, de investidores antas, que estão no meio do teu caminho, que vão quebrar teu negócio lá na frente. Por mais que o cara tenha dinheiro, ele vai quebrar teu negócio lá na frente. Então, os próprios investidores criaram esse conceito. Então, nota como precisa de maturidade realmente o ecossistema de um modo geral, as instituições, as empresas, né, de tirar um pouco desse pensamento de modelo de produção, modelo modelo normal, digamos assim, que uma empresa, quando já está na maturidade máxima dela, tem que ter. Então, por exemplo, uma Samsung que cria fabrica vários dispositivos, então ela tem um modelo já ali que não é mexido há muito tempo. Para fazer uma mudança lá dentro é muito custoso. Então, os gestores teriam um pensamento de, às vezes, criar órgãos, como, por exemplo, a Samsung fez, órgãos como o Ocean, né? Há coisas que estão relacionadas à Samsung que pensam nisso, e que mais lá na frente pode ser que surja uma ideia que, investida por eles lá atrás, vá ganhar mercado e ser incorporada pela própria Samsung. É aí que eles ganham, né? Então, eles naquela época, eles não me deram dinheiro porque é legal, porque tinha que dar. Eles me deram dinheiro naquela época pensando no risco, que era alto, em conseguir ter uma nova ideia dentro da própria Samsung. Né? Essa questão da maturidade, é bom maturidade de empreender, a gente colocar que é uma das pautas, porque hoje, na geração Y, que é a geração sua, a geração do pessoal mais novo, né, está tendo uma mudança, e uma mudança boa, porque o que acontece? Claro que com a Covid, com a questão da crise do Covid, isso fica mais atênue, né? Então, o que acontece? As pessoas estão perdendo o emprego, elas perdem o emprego, elas não conseguem emprego, ela monta uma empresa. Então, antes, eu me formei, eu era muito crítico em vários pontos dos empresários, empreendedores, enfim, né? Então, até um tempo, quando você vai amadurecer, você entende. Por quê? O cara pegou a conta da empresa, pega a rescisão, abre uma empresa, né? Ele pega uma empresa, abre um CNPJ. O que ele faz? O que hoje? Hoje, 85%, até eu vi uma pesquisa agora, 85% da geração de emprego dos últimos 7 meses, quer dizer, nós estamos em março de 2021, os últimos 7 meses, 85% da geração de emprego foi da micro e pequenas empresas, enquanto as grandes empresas geraram pouco mais do que 300 mil empregos. Então, as pequenas e médias estão fazendo o negócio fluir, entendeu? Então, aí vai entrar a questão dessa maturidade, porque quando você sai de uma empresa de funcionário, monta uma empresa e aí você começa a ter uma renda, o que o cara faz? Qual o grande problema ali? É que ele montou a empresa pensando em duas coisas: comer e pagar conta. Comer e pagar conta. Então, se tu pegar um cara de 30, 35 anos, 40, que ele tem uma empresa, pode ter 2, 3 funcionários, ele come e paga conta, come e paga conta, come e paga conta. Beleza. Aí vem a questão dessa geração Y agora, das startups, que o cara não está preocupado com o emprego, como é a sua, como é da Sabrina. O cara está preocupado em quê? Montar um negócio, uma startup, que é um modelo, é uma empresa normal, como a minha, como qualquer outra, mas só que ela tem um modelo startup, ela é um modelo startup, é um modelo, né, que tem um produto tecnológico, que tem uma lucratividade, e ele é escalável. O que é escalável? Você consegue ter um produto para 1 milhão de pessoas usando.
Exatamente. Então, essa Exatamente. geração Y, ela tem que começar a ter essa maturidade, porque não é só pegar, montar um negócio, montar a empresa, eu tenho um anjo, um investidor anjo, começou, mas aí começa o problema. Quando tu não tem dinheiro, tu tem um problema. E quando tu tem dinheiro, tu tem 10 problemas, que é gerenciar o dinheiro, gerenciar pessoas, gerenciar crises, ainda tem a burocracia. Então, se você não souber ter essa empresa com pessoas que levam a tua marca, tu pode ter um problema. Um atendente, entendeu? Tu pode ter problema no teu financeiro, se tu não tiver uma gestão financeira lá, um custo. Então, essa maturidade falta. Então, a partir do momento, vamos voltar para aquele cara que não é uma startup, mas é um empreendedor normal. Ele pegou e montou a empresa, ele come e paga conta. Tem uma hora que ele tem que sair da caixinha, que a gente fala, né? Aquele clichêzinho, né? Vamos sair da caixinha. Aí quando o cara fala, pô, esse negócio tá dando mais do que o meu salário que eu ganhava lá. O que eu posso fazer para triplicar, para fazer isso 10 vezes? Aí quando o cara começa a ver, então eu tenho que ter uma gestão financeira, eu tenho que ter um marketing, eu tenho que ter um processo de venda, eu tenho que ter isso. E isso é que falta muito. Isso é que falta muito. Porque às vezes o cara da startup pensa muito no produto, o produto está pronto. Agora falta aquela parte da estrutura, né? Eu tenho um produto pronto, bom, agora como é que eu vou vender isso? Como é que eu vou fazer uma É, objeção de venda? O cara, mas será que isso é viável? Como é que eu vou fazer um pitch? O cara, quando você, não sei se você chegou a ver agora, o Primo Rico está fazendo os pitch, né, e está investindo, quando ele começa a perguntar aquela questão financeira de crescimento, tem que dar uma resposta pro cara, né? Como é que tu vai crescer? Como tu quer 500 mil de investimento para crescer 30%? Tu tem uma estrutura disso? Tu consegue lidar com isso? Sim, como? Então tem que ter a resposta, não é só fazer o produto. Então, hoje, se tu não tiver tudo isso, você vai só montar uma empresa e ter raiva. Aí tu vai dizer que o governo é ruim, que foi o Covid, que foi o imposto, entendeu? E não é. É falta dessa maturidade, né? assim, inclusive o Primo Rico tá investindo junto com o João Kepler, né, que é Sim, acho que é muito bom. Tô Bossa, acompanhando. Bossa Nova Investimentos. Inclusive, esse negócio da teoria das antas, né, inclusive foi numa apresentação dele que eu vi Foi? isso, né. Uhum. Então, esse mundo já vem, tá criando uma maturidade nesse sentido. Agora sim, Flávio, só comentando uma coisa, assim, eu nesse sentido, assim, de startup, dessa questão de sonho, né, querer ser um empreendedor reconhecido, querer ser um empreendedor que, que é diferencial e tudo, né, e tudo mais, como esses caras que são hoje, por exemplo, Thales Gomes, o próprio Primo Rico e outras pessoas também, muitas das pessoas criam um pensamento, inclusive eu criei lá atrás e já desconstruí isso, né, porque a gente tem que viver desconstruindo alguns pensamentos, de que a gente tem que ter um propósito, seguir esse propósito e pronto, e aí foca naquele sonho e tal, Então, tu você acorda às 5 da manhã vai... também? Cara, às vezes, eu tenho acordado às 6 ultimamente. E aí o que acontece? Às vezes as pessoas não pagam preço para isso, sabe? Sim, Então a é gente tem que verdade. focar em pagar o preço, entendeu? Essa maturidade, para mim, vem muito no sentido de disciplina. As pessoas têm que ser disciplinadas para que o negócio dê certo, pensar em novas formas de resolver o problema. E além da disciplina, né, a gente entrar um pouco nessa questão das validações, né? Como que eu torno o meu negócio mais escalável, como que eu consigo melhorar essa questão. Então, assim, eu acho que esses dois lados na maturidade, né, pensando na disciplina no modo geral e nessa parte de escalabilidade e montar um negócio lucrativo e seguro, né, nessa questão de contrato, né, diminuindo o risco, é também uma questão que tem que ser levantada, sabe? Uma, Eu é vejo muito isso. uma questão que a gente poderia até fazer no outro vídeo, depois a gente pode É, combinar outro vídeo, que eu ia falar muito, que é uma coisa que eu boto em cima de quem começa a crescer, que é o ego. Já vi muita empresa quebrar por causa do ego do cara. Quando o cara começa, quando o cara é humildezinho, né? Começa de crescer, 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 o cara cresce, o ego dele cresce desproporcional ao que ele é, né? Então, às vezes, o cara não consegue enxergar um problema, às vezes, o cara começa a ter vários problemas por causa do ego dele, né? Tem cliente, cliente não, tem amigos, né, que se perderam por causa disso, cara. Por causa disso. Eu trabalhei uhum, num escritório que o ego foi o maior problema dos caras. Eram quatro sócios. Eram quatro é, sócios.
E às vezes, como você falou no início do vídeo, pô, tem um probleminha ali que o cara poderia conversar e resolver, que depois virou uma bola de neve, tal, entendeu? E a resposta que às vezes a gente tinha é, não, pô, sou sócio daqui, 10% é meu, então vai lá e faz. Entendeu? Então, às vezes, o dinheiro e o poder vai mostrar quem realmente as pessoas são. Não, Então, tem isso também. o cara sonha tanto em ter uma empresa que quando começa a ter resultado, né, o ego sobe e às vezes a pessoa se perde e é complicado. Mas assim, Tem, não, pode falar. só fazer um Uhum, comentário. Eu sei que a gente já tá, eu acho que a gente já até extrapolou o tempo, mas tem assim, também, não, mas a gente tem mais uns 5 minutinhos. o que eu acho que, por exemplo, para quem está assistindo o vídeo aqui, possa analisar, se analisar e analisar os seus sócios e botar os seus sócios para se analisarem também em relação a isso. É analisar os interesses pessoais e os interesses do time. Boa. Quando os interesses pessoais são maiores que o interesse do time, vai ter problema. Vai ter problema porque o cara vai se colocar na frente do time, vai se colocar na frente da empresa e pronto, ali vai começar a ter problema de ego, começar a ter problema de um querer mandar mais que o outro, quando na verdade é um conjunto de decisões que vão Uhum. juntos levar a empresa de um ponto A para um ponto B. Então, se os interesses do time, né, for maior que os interesses pessoais, aí sim o negócio Sim. começa a querer dar certo. É a questão, quando o sócio multiplica as coisas, está tudo bem, né? Miguel, a gente falando um pouco sobre startup em Manaus, né? A gente aqui de Manaus, para quem não sabe, a gente é daqui de Manaus, então vamos falar um pouco dessa parte regional. E a gente tem a Samsung, que hoje está quase uma incubadora, né? E ajudando várias startups. Tem a Lazoedo, que passou aqui, tem a Iotech, né? Iotech, não sei se você conhece. Iotech é nosso cliente, né? Ele faz sobre Acho que eu inteligência conheço. artificial a internet das coisas, né? Uhum. Tem a Comuni também, que você conhece. Uhum. Então, tem muita gente lá de startup. Cara, tem muita coisa boa, mas eu vejo. Hoje, o que eu vejo? Falta mais espaço para essas empresas, né? Falta mais espaço. Eu acho que falta uma melhor estrutura para divulgação dessas empresas, para elas aparecerem muito mais, né? Porque mas tem tudo para dar certo. E o que você, nesse meio, que já está na segunda startup, já veio da primeira, já teve uma experiência de societária, de investimento, já está na segunda, já está dando um passo muito grande no processo. O que falta para a startup de Manaus? Falta apoio, incentivo, mercado? Falta um pouquinho de tudo? Assim, o que falta para aparecer um cara uma startup que vai aparecer lá na Pequenas Empresas Grande Negócio, uma empresa que vai aparecer, que vai virar um book, alguém que aparecer lá no Primo Rico, pô, isso aqui, o que falta para uma startup dessa vingar em Manaus? Vamos lá. Só antes de eu comentar o que falta, eu acho que as empresas, né, empresas de um modo geral, seja startup, seja empresa pequena, seja empresa média, seja empresa grande, o que ela tem que sempre lembrar é que tudo que é feito dentro da empresa é voltado para o cliente, tá? Sim. Então, é voltado para uma pessoa. Então, todo o processo, mesmo que tu seja um engenheiro que está lá enfurnado naquela fábrica, você tem que lembrar que aquilo que você está fazendo vai ser com uma pessoa na frente. Seja com uma pessoa usar, seja com uma pessoa analisar, alguma coisa vai acontecer, vai passar por pessoas, tá? Então, eu acho que muitas das empresas, às vezes, perdem isso. Não as empresas, ou talvez as empresas e os funcionários perdem isso. Mas vamos comentar agora exatamente por que eu comentei isso. Antes de eu falar também do que falta em Manaus, eu acho que a gente tem que lembrar que não importa qual seja o cenário que você esteja. Se você quiser fazer dar certo, você vai fazer dar certo. Seja aqui em Manaus ou seja em outro lugar. Então, se você está encontrando dificuldade de conseguir um investidor aqui, vai para fora. Se você está com dificuldade de encontrar uma validação específica do seu negócio, vai para fora. Não precisa, vai para fora, entendeu? Vai fazer outro lugar, entendeu? Não se prenda às situações, Região, né? né? A região, né? Eu sei que tem questão de família, tem questão de tudo isso, né? Mas aí também tem que se analisar como empreendedor e ver o que vale a pena e o que não vale. Empreender é risco, é isso, né? Realmente. Então, para mim, o que falta, né, principalmente nesse sentido de ecossistema em geral, é esse pensamento de que
tem que fazer a coisa dar certo, né? Aquilo que eu falei de disciplina e escalabilidade do negócio no modo geral, tá? Então, acho que a primeira coisa que falta é isso, é o empreendedor entender que esse cenário não é um cenário simples, não é um cenário que vai te deixar rico em um ano, é um cenário que vai demorar 3, 4 anos de muito trabalho, e você, quem sabe, lá na frente consegue um investimento, dependendo da sua força de trabalho e o valor, aí que entra, faz a ligação que eu falei lá atrás, o valor que você vai entregar para o seu cliente. Porque o problema que você vai resolver do seu cliente, que é esse valor que ele vai enxergar, que é essa solução, isso sim vai valorizar a sua empresa. Então, o primeiro ponto é esse. Eu acho que esse fecha todas as chaves, fecha tudo em relação ao que falta, tá? Mas vamos comentar agora sobre o ecossistema. Por a gente estar na Zona Franca, eu acredito muito que esse pensamento de indústria, ele atrapalha um pouco desse pensamento de Está muito startup, enraizado, né? Está muito é enraizado. enraizado. Tá há muito tempo já aqui na nossa sociedade. Por muito tempo foi o que nossos pais encontraram para sobreviver. Então, eles levaram isso deles para os filhos. Vai de geração para geração. Isso não tem para onde correr. Então, esse pensamento já vai um pouco enraizado. Então, eu acho que esse primeiro ponto das empresas do distrito terem um pensamento mais de validação com as startups, de incubadora, de investimento, acho que isso pode ser um ponto bem legal, já vem mudando um pouco com a Samsung, né? Mas mesmo a Samsung fazendo, a Samsung não faz dentro da própria fábrica. A Samsung criou um elo fora da fábrica que vai executar esses programas, né? Primeiro ponto. Aí, em relação ao nosso ecossistema de um modo geral, existem institutos, né, que podem ajudar, né? Existem institutos que têm, por exemplo, impressora 3D, coworking. Eu acho que esses institutos podem também abrir portas para esses empreendedores, né? Não que seja fechado, não que isso seja fechado, é porque às vezes não é divulgado. Então, o empreendedor não vai saber que aquilo existe, então logo ele vai entender que é fechado. Então, ele passa na frente daquele prédio bonito e vai falar, caramba, ali seria um bom lugar, por exemplo, para eu, sei lá, fazer uma impressão 3D, porque tem uma impressora 3D lá dentro. Fazer uma validação, um negócio mais simples. Então, às vezes, ter essa divulgação dos espaços que eles são abertos, né? Eu acho que a questão do ecossistema, eu acho que existe uma ajuda mútua, né, entre as pessoas, né, do ecossistema. Eu confesso que eu me afastei um pouco do ecossistema, assim, desde a Covid para cá, né? Eu ia um pouco nos eventos presenciais que tinham aqui, mas eu saí muito porque eu não também, por mais que eles ajudassem, às vezes eu sentia muito, às vezes existiam as panelinhas, entende? Então acho que isso em qualquer mundo, em qualquer grupo, não pode existir no sentido de a gente quer fazer todo mundo crescer, né? Então acho que isso é uma coisa bem interessante. Então eu falei dos institutos, das empresas, dos empreendedores e eu acho que é isso, do ecossistema de um modo geral. E questão política, né? E incentivos, né? Podem ter incentivos políticos para facilitar esse crescimento das empresas. No início eu te falei sobre a questão do Sul, que tem um incentivo, tem um polo lá de startup, tem um ecossistema muito forte lá. Questão de trazer isso para Manaus também. Eu creio que Manaus tem uma qualidade muito forte para fazer isso, né? E aí, vamos supor, o cara monta uma incubadora dessa, o Estado, com alguns incentivos para essas empresas desenvolver, e a maioria são jovens de startups, são jovens. Então, é o jovem que já vai montar uma empresa, vai ter seu prolabore, vai ter sua renda e vai gerar renda. E gera imposto, entendeu? Então, acho que a questão da Zona Franca, da indústria, com o tempo ela vai, a gente está vendo que ela está se dissolvendo, porque cada vez mais o processo de fabricação fica menos humanizado, né? Então, a gente vai ter um problema daqui a uns 20, 30 anos, que não vai ser de mão de obra, vai ser de problema de intelectual, uma questão de tu ter um desenvolvedor que já tem hoje. É difícil tu achar um desenvolvedor bom, né? É difícil tu achar um cara com tráfego como a gente estava falando, questão de tráfego de dados, né? De internet, um cara especializado no Google, por exemplo. Eu não encontro ninguém bom em marketing em Manaus. Eu tenho que ir lá para São Paulo com os caras. Então a gente já tem essa falta de qualificação das pessoas aqui, a gente tem que correr lá. Então as pessoas que estão aqui, né? O pessoal que estão aqui já poderia já verificar essa questão, porque daqui a pouco, cara, é o que eu falei para a Sabrina. O futuro das empresas vai ser startup. Esse novo modelo de empresa vai ser startup. Quem não se especializar nisso, quem não pegar esse time agora, daqui a 5, daqui a 10 anos vai estar atrasado.
as startups vão ser um modelo de negócio mais usado no Brasil. Tanto é, olha, nós somos um escritório de contabilidade, nós somos uma semi-startup. O que falta para a gente? Ter um aplicativo direto com o cliente para ele usar todas as ferramentas que eles usam, que a gente já usa outras tecnologias, mas uma que seja direta e englobe tudo. Como tem startup de contabilidade aí, que eu não vou citar nome, mas ele tem um aplicativo lá e faz tudo, escalável, entendeu? Então, assim, mas é um passo de cada vez, né? Então, você vai evoluindo de cada vez. Então, o que falta realmente é isso. Então, Miguel, se tiver algumas considerações finais aí para a gente concluir, para a gente encerrar aí, já está quase uma hora. A gente gosta de conversa, a gente vai embora. Quando a gente vai... É o seguinte, em relação a isso que tu falaste, eu tive uma experiência de tentar construir aqui em Manaus um polo de biotecnologia, uma incubadora, né, incubadora e investidora em biotecnologia. A gente ia ceder laboratório, ia conseguir investimento. Cara, eu desenhei o plano todinho, tá? Ia ser um negócio fantástico, sério, ia ser muito bom. Não vou dizer que ia funcionar 100%, porque a gente não botou para implementar e sempre tem erro no caminho, né? Mas por questões de problemas, né, entre negociação, a gente é a empresa que teve, não foi problema na negociação em si, mas problemas de relacionamento, a empresa resolveu cancelar isso e nem tocou o projeto para frente. E o projeto era dela, porque a gente desenvolveu o projeto para ela, né? A gente recebia para isso, para desenvolver esse projeto, e ela nem tocou para frente. Então, às vezes eu não te digo, né, que nem infraestrutura, né, nem política que falta, às vezes é colocar a coisa para funcionar mesmo, sabe? Às vezes tem um negócio, mas por questões de pensamentos, às vezes aquilo que eu falei do interesse pessoal ser maior que o interesse da empresa, o negócio não ir para frente. Tá? Aquela velha frase, né? Tá com medo, vai com medo mesmo, né? Tem isso, tem que fazer. Mas é complicado. A gente pode fazer uma conversa só sobre isso aí. Mas para a gente fechar, eu quero deixar uma consideração que é o seguinte: mais um resumo assim de pontos importantes, né, do que a gente conversou. Primeiro é que sempre analise se os seus interesses pessoais estão acima dos interesses da equipe. Então, acho que isso é fantástico para a gente conseguir analisar, para não ter conflitos, né? Outro ponto, teve problema, resolve o problema. Não joga o problema para debaixo do tapete, senão daqui a alguns dias você vai demorar mais tempo do que você poderia ter demorado quando o problema apareceu, né? A outra situação que eu também quero deixar é que as empresas têm que lembrar que o fim de tudo que eles fazem são os clientes. Então, sempre tem que pensar no valor, né? Então, aquele engenheiro de qualidade, ele está fazendo a qualidade de um futuro produto para um cliente. Então, se ele deixa passar ali da escala, ele está deixando de pensar no valor que ele vai entregar para aquele cliente. Então, por mais que você não tenha contato com o cliente, você, diretamente, você tem um contato indireto nesse sentido de produção, nesse sentido de, sei lá, um telemarketing, sei lá. Então, foco no cliente total, nesse sentido, na experiência dele, na usabilidade do produto para ele. Então, tudo isso tem que ser analisado. Então, e também nessa questão de investimento, né, não criem expectativa de que tudo vai ser resolvido quando o investimento cair, né? Na verdade, o investimento, quando cair, o negócio só está começando, né? E o negócio vai para demorar 2, 3 anos, né? Teve um unicórnio aí, né? A gente teve um case aqui no Brasil que a empresa demorou, acredito que foi 9 meses para se tornar um unicórnio, né? Isso é um case raro de acontecer. Às vezes, pessoas com expertises muito boas, de áreas complementares, se juntaram e tiveram esse pensamento, essa disciplina, o pensamento de disciplina, né? A maturidade de disciplina e a maturidade de escalonamento para fazer com que o negócio crescesse, né? Então, eu penso muito dessa forma e essas são as minhas considerações finais. Se deixar falando aqui, eu vou falar até amanhã de manhã. Não, deixa aqui, a gente vai falar essa tarde todinha aqui. Acho que é igual o Flow Podcast, 2h30. Mas, pois é, Miguel, brigadão, cara, pelo bate-papo aí. Espero que tenha aprendido muito, aprendi muito. Passado conta do pessoal sobre startup, sobre a questão da maturidade de empreendedor, o pessoal aqui de Manaus, falando um pouco sobre incentivo aí das empresas, o que falta para o pessoal empreender, sobre o medo, enfim, cara, foi uma aula mesmo,
brigadão mesmo. Sempre é bom bater um papo com você, pessoa nova, cheia de empresas, cheia das Mas é assim empresas. mesmo. Mas aí é bom porque a gente conversa sobre pontos que muitas vezes o empreendedor não vê, né? Sobre a questão financeira, a questão de investimento. Esse ponto que tu falou que é importante, que assim, eu tenho uma visão técnica, hoje tu já tem uma visão técnica, mas o cara que está começando ali, o cara chega, olha, tá aqui meu 500 mil, meu investimento. Aí a pessoa vê, pô, 500 mil, pá, abraça e ela sem querer perceber vem de empresa, sem saber. Então, tem muitos pontos que devem ser analisados. E o ponto é, como eu falei para a Sabrina, né, no outro podcast, não é você sozinho ir aprendendo. Às vezes, ter um mentor ele é importante. Você pesquisar, você estudar sobre determinadas coisas é importante, porque aquilo não é pular, não é um atalho, não é você pular etapas, é você ir no caminho certo, entendeu? Você ir no caminho certo. Porque não adianta, cara, tu pegar 500 mil e não saber investir, né? Não é começar, agora eu vou precisar de um funcionário. Tu contrata um funcionário, mas tu não sabe gerenciar tarefas, já tem para o serviço, não vai adiantar nada ter um funcionário. Então esse funcionário é ruim, eu vou contratar outro. O problema não é o funcionário, o problema é o cara que não sabe gerenciar o funcionário. E às vezes é muito isso. Então a gente falou muito sobre isso, sobre a sua experiência da sociedade e tal. Então, brigadão, cara, pela troca de experiência aí. Espero que o pessoal tenha Tamo junto. gostado, curtido, comentado aí. Tá bom? E aí, vamos marcar mais um aí. Falar sobre só Vamos, vamos, investimento, vamos. sobre investimento anjo, sobre Vamos. esse cuidado com o ego, que Isso, é uma coisa eu posso que. trazer um material do Felipe Matos, que é um investidor também bem conhecido aí no Brasil. Aí a gente vai comentando, eu pego o material do projeto aqui pro pessoal e aí eu vou comentando o Show, material. Eu show. acho que é Até bem porque interessante. o investidor anjo, quando a empresa tem um investidor anjo, mesmo sendo empresa optante do Simples, ela é obrigada a ter um balanço patrimonial para justificar. Então, é uma coisa que muitas pessoas não sabem. E Exatamente. exatamente. Então, Então, tá tem vendo? detalhe, Sempre tem uma coisa, sempre tem um detalhe que a gente, tem como empreendedor, detalhezinho, sempre esquece. é que nem o simples não é simples, né? O simples não é mais simples. E o manicômio tributário que a gente tem fez isso com a minha cabeça. Eu tô carequinha, mas continuo bonito, tá bom. Vai, deu aparecido uns sinais aqui, eu acho que é É, por isso mano, também. te prepara. Daqui a pouco a gente tá fazendo aí um videozinho, todo mundo careca, eu vou rir de ti Todo mundo também. careca. Tá bom? Manão, Fechou então, brigadão, mano. falou? Obrigado, viu? Brigadão. Até a próxima, pessoal. Se inscreva aí, comente, curte aí, compartilha. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu! Valeu.